Vamos hoje, então, conversar um pouquinho sobre cooperação jurídica internacional e sobre homologação de decisões estrangeiras. O Estado, enquanto entidade soberana, ele é dotado do poder de dizer o direito, né? Ele é titular da jurisdição. E, como tal, exerce essa jurisdição das fronteiras para dentro do seu território. Isso significa, então, que quando uma questão chega ao Poder Judiciário e ela é composta por elementos de extraneidade, ela apresenta na sua estrutura aqueles elementos vinculados a outros ordenamentos jurídicos, às vezes pode acontecer, não vai ser sempre, mas pode acontecer, de ser essencial que algum ato processual, alguma das fases processuais, precise ser realizada no exterior. Por exemplo, quando uma ação é proposta no Brasil com base nas hipóteses de avocação de competência do artigo 21, inciso 2º ou inciso 3º, porque se for o inciso 1º, esse meu exemplo não vai prestar, e o réu é domiciliado no exterior, é preciso que se busque uma forma de chamar este réu para participar, para formar a relação jurídica processual. Nesse sentido, então, o ato de citação, né, que dá ciência para o réu da propositura da ação e abre a ele a possibilidade dele exercer o contraditório, a ampla defesa, vindo ao processo para apresentar a sua versão dos fatos, isso pode ter que ser realizado no exterior. Se o domicílio do réu é um domicílio no exterior, faz-se necessário proceder a uma citação por algum mecanismo que seja admissível, segundo as regras processuais do foro, né? É preciso que se estabeleça essa relação a partir das regras existentes no foro. Quando o sistema processual era um sistema que admitia preferencial e quase que exclusivamente a citação por meio da atuação de oficiais de justiça, seja por uma citação normal, seja por uma citação em hora certa, né, que era um mecanismo colocado à disposição do oficial para que ele, diante da recusa eventual do réu de receber a citação, marcasse um dia e um horário com notificando esse dia e esse horário para o conhecimento do réu, e o réu não estando, dava-se por citado, né? E só subsidiária e excepcionalmente se admitia, por exemplo, a citação por via postal, né? E ainda assim com aviso de recebimento, etc, etc. Nesse período, em que só se admitiam as citações dessa forma, nós tínhamos uma questão territorial relacionada com o exercício da atividade do oficial de justiça. Ele tinha poderes de citar na comarca onde ele exercia a sua função. Fora da comarca, era preciso expedir-se uma carta precatória para que um outro oficial de justiça, sob a ordem de um outro juiz que recebesse essa carta precatória para dar cumprimento ao ato de citação, estabelecesse, isso nas hipóteses, claro, em que se admitia uma distribuição da ação em outra comarca que não a do domicílio do réu, né? Nós tínhamos, então, esta possibilidade interna chamada carta precatória. Fora do território nacional,
as coisas se complicam ainda mais. Porque se as divisões da justiça, do Poder Judiciário brasileiro, são divisões meramente organizacionais, no âmbito externo, trata-se do exercício de um poder de um outro Estado. E esse outro Estado tem as suas regras de citação, os seus mecanismos de citação, as suas disposições locais e não necessariamente precisa ou aceitará conviver com a justiça brasileira, recebendo uma eventual solicitação desta e vendo-se obrigada a proceder ao ato requisitado. O que eu quero dizer com isso? Há, desde os primórdios, e desde a primeira vez em que se percebeu a necessidade da realização da prática de um ato processual fora dos limites territoriais daquela jurisdição, e se encaminhou um pedido, né, para que um juiz estrangeiro procedesse àquele ato, desde esse primeiro momento, ficou muito claro para a comunidade jurídica internacional que não havia uma obrigação do Estado estrangeiro que recebe o pedido para que ele procedesse à prática deste ato processual solicitado pelo juiz estrangeiro. Vale dizer, há, desde o princípio, o estabelecimento de requisitos a partir dos quais, quando preenchidos, se admite esta prática deste ato. Então, cada Estado soberano foi construindo estes requisitos, foi estabelecendo aquele mínimo minimorum a partir do qual seria possível, seria viável a prática do ato solicitado por um juiz estrangeiro naquela jurisdição. No começo, nos primórdios, isso se fazia, então, por cortesia. Cortesia e implícita na cortesia de realizar o ato solicitado pelo juiz estrangeiro estava, obviamente, uma pretensão de reciprocidade. A ideia de que eu faço hoje algo para ele, porque se amanhã eu precisar de algo realizado, a ser realizado no judiciário deste Estado, no território deste Estado, relativamente a uma pessoa que esteja no território deste Estado, eu espero que eles hajam com reciprocidade. Esses primórdios, digamos assim, da prática de atos processuais no exterior, decorria, então, de um aspecto bastante relevante, que é a ideia de limites para o próprio exercício da jurisdição. Eu sou soberano, eu posso praticar os atos no meu território, mas se um ato precisa ser praticado no exterior, eu dependo do outro, o outro que é igual a mim, o outro que é um Estado soberano tanto quanto eu, e espero que ele me auxilie na prática deste ato. Ora, se se trata, então, de entabular um contato com o Estado estrangeiro, estes mecanismos disponíveis nos primórdios eram, basicamente, mecanismos que tramitavam por via diplomática, com todas as formalidades, mesuras, cuidados que a atividade diplomática estabelece. Logo, se percebeu muito cedo que este mecanismo em que eu precisava formar um instrumento, uma carta rogatória, rogando ao estrangeiro que procedesse à prática daquele ato. Isso
era encaminhado pelo meu Ministério das Relações Exteriores ou equivalente para o Ministério das Relações Exteriores ou equivalente do Estado estrangeiro, pleiteando-se todas as possibilidades de colaboração, etc., prometendo-se eventualmente reciprocidade lá na frente, para já antecipar e deixar claro que nós iríamos colaborar quando eles precisassem. E o Ministério das Relações Exteriores e Estrangeiro recebendo, encaminhando por algum mecanismo estabelecido pela legislação daquele país, por exemplo, com o equivalente a uma Advocacia Geral da União, ou o equivalente a uma Procuradoria Federal, né, como é, no nosso caso, a Procuradoria Geral da República, seja, portanto, advogado público, seja Ministério Público, seja ainda facultando-se à parte interessada que contratasse um advogado local, recepcionasse esse pedido e desse tramitação, nós verificamos aqui um excesso de formalismos, né? Formalismos que foram sendo estabelecidos para garantir segurança jurídica, mas que, com o fluxo aumentado de relações desse tipo, com o excesso de circunstâncias que precisavam de práticas no exterior, acabou se mostrando um sistema e um mecanismo que não está integralmente superado, ele continua sendo utilizado dependendo das circunstâncias, mas se mostrou um mecanismo que poderia ser aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento foi sendo estabelecido, quer por tratados multilaterais, e aí nós temos dois grandes tipos de tratados multilaterais. Nós temos alguns tratados que cuidam de um assunto específico, por exemplo, a Convenção de Alimentos de 1965 da Organização das Nações Unidas, a Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, a Convenção de 1993 sobre cooperação jurídica internacional e proteção da criança em matéria de adoção internacional, etc., 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 que regulamentam um certo instituto, uma certa situação jurídica, mas incorporam na sua regulamentação mecanismos de cooperação jurídica internacional que possa se estabelecer de forma mais célere, menos formal, mas ainda assim garantindo a segurança desejada na prática destes atos. Isso, então, passa a se tornar uma certa praxe no âmbito internacional, é uma das possibilidades, como eu mencionei, mas também existiram, esforços das nações no sentido de estabelecer também acordos multilaterais de natureza eminentemente processual, sobretudo no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, algumas convenções que regulamentavam alguns atos processuais, algumas questões relacionadas com processo e procedimento, né, foram sendo negociadas e colocadas à disposição dos estados para eventual e futura ratificação ou adesão. Esses instrumentos que tratam, por exemplo, vamos começar aqui de trás para diante na lista das convenções da Conferência da Haia. Nós temos a mais recente, que é a Convenção de 2019 sobre reconhecimento e execução de julgamentos estrangeiros em matéria civil e comercial. Antes dela, nós temos uma convenção de 2005 sobre acordos de eleição de foro. Antes dela ainda, deixa só, eu estou indo aqui e olhando de trás para diante aqui na relação,
que está no site da Conferência da Haia. Nós temos a Convenção de 1980 sobre esforços que tendam a facilitar o acesso internacional à justiça. Temos antes dela uma convenção sobre a obtenção de provas no exterior em matéria civil e comercial de 1970, e assim vamos assistindo aqui a uma série de outras convenções que, inclusive, algumas delas com temas que depois foram sendo renegociados em textos mais modernos e que eu já mencionei, né? E até chegarmos à Convenção de 1965, relativa à notificação no exterior de atos judiciais, e extrajudiciais em matéria civil e comercial. Então, é uma convenção que regulamenta a citação e a notificação realizadas no exterior. Então, de fato, nós temos aqui um esforço da Conferência da Haia no sentido de estabelecer uma série de mecanismos que pudessem, de algum modo, facilitar, criar canais mais efetivos de comunicação entre as diversas nações. Estes canais são canais, normalmente, de natureza administrativa, chamadas autoridades centrais, né? E essas autoridades centrais são indicadas pelos estados na medida em que eles se tornam membros dessa convenção, e com isso já se sabe de antemão, porque, vamos imaginar, o Brasil sendo parte de uma dessas convenções, e nós somos de algumas, temos acesso a essa lista, que, aliás, todos temos, porque está disponível no site da Conferência da Haia, e já se sabe, olha, eu preciso praticar um ato processual X lá em Portugal, Portugal é parte na mesma convenção que nós, Portugal indicou, por exemplo, a Procuradoria da República Portuguesa como a autoridade central. Então, a nossa autoridade central, que normalmente é um departamento no âmbito do Ministério da Justiça, chamado Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, esse departamento sabe para quem encaminhar, fornece as informações, encaminha o pedido, e esse pedido é tramitado lá no destino, segundo as determinações da convenção. Isso tudo, então, cria, ou vai criando, um arcabouço de facilitação relativa à prática de atos processuais no exterior, e isso tudo culmina com o estabelecimento na legislação brasileira, pela primeira vez em 2015, de um capítulo, que é o capítulo 2º do título 2º, perdão, do livro 2 do Código de Processo Civil, né, que vem logo a seguir às regras que estabelecem os limites para o exercício da jurisdição nacional e que nós já analisamos aqui no nosso curso, vem um capítulo sobre a cooperação internacional. Esse capítulo possui 4 sessões, né? Uma sessão com disposições gerais, outra que trata do auxílio direto, e eu já vou explicar do que é que se trata o auxílio direto. Há uma terceira sessão sobre a carta rogatória, cujo artigo 35, inclusive, foi vetado pelo presidente da República, pela presidente da República na ocasião, e depois uma sessão sobre as disposições comuns às sessões anteriores. Este sistema, então, de cooperação jurídica internacional, estabelecida na legislação processual, é um avanço relativamente à legislação anterior, à legislação de 1973.
Eu queria iniciar a análise desses dispositivos fazendo menção aos 2 artigos das disposições gerais. Eu não vou analisar inciso e parágrafo inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, porque são disposições com bastante detalhamento, mas queria fazer uma apreciação mais geral. A cooperação jurídica internacional, diz o artigo 26, será regida por tratado de que o Brasil faz parte. Então, já se prevê aqui que a cooperação jurídica internacional depende da pré-existência de um tratado que pode ter aquelas 2 origens diversas que eu mencionei, ou bem a regulamentação de um instituto de direito material em que se fez incluir mecanismos de cooperação jurídica, ou uma convenção típica de direito processual que estabelece regras de cooperação específica para as disposições que ele cuida, né? Como a gente viu aí na lista das convenções da Haia, que vão desde a citação até o reconhecimento e a execução de decisões estrangeiras. Quer dizer, praticamente abarca toda a temática processual que dependa de realização de atos no exterior. Citação, notificação, questões atinentes ao acesso à justiça, sobretudo facilitação para a obtenção de defesa técnica, inclusive de forma graciosa, por exemplo, facultando-se a um estrangeiro, nos termos da legislação, acesso à Defensoria Pública Brasileira e vice-versa, produção de provas, né, muitas vezes o ato ou o fato ocorreu no exterior ou tem vinculação com, pelo menos, parte da sua cadeia de produção e de formalização no exterior, e muitas vezes é preciso obter-se a prova no território estrangeiro, e aí o mecanismo de cooperação jurídica internacional, quando existe tratado sobre o assunto, que vincule o Estado solicitante e o Estado requerido, né, o Estado requerente e o Estado requerido, facilitam imensamente esta atividade. Então, depende de convenção de que a República Federativa do Brasil faça parte e observará. E aí vem princípios que estabelecem a, vamos dizer assim, rigidez de um sistema processual como o nosso, que dispõe, inclusive, de princípios constitucionais bastante detalhados relacionados com a produção de um ambiente apto à ampla defesa e ao exercício do contraditório. Então, são, por exemplo, e vou pensar alguns aqui, respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Então, se nós solicitamos algo, né, para que lá no exterior se observe, nós pedimos, de certa forma, que alguns aspectos que sejam essenciais para a prática daquele ato processual e a sua validade aqui no Brasil sejam minimamente observados. De outro lado, quando nós recebemos o pedido proveniente de um Estado estrangeiro, aqui o legislador está afirmando que os juízes brasileiros devem tomar cautelas para garantir o respeito ao devido processo legal nos termos em que ele se estabeleça no Estado requerente, né? Também o princípio da publicidade processual, né? Salvo nas hipóteses de sigilo, e aí o sigilo pode ser tanto estabelecido pela legislação brasileira como na do Estado requerente. Então, aqui o legislador está se dirigindo ao nosso juiz, pedindo para ele observar o sigilo, ainda que aqui no Brasil não fosse caso de, mas respeitar o sigilo, porque é previsto na legislação estrangeira. Essa principiologia estabelecida nesses 5 incisos do artigo 26 é bastante relevante, mas eu queria
analisar com um pouco mais de cuidado alguns dos parágrafos desse artigo 26. O primeiro deles é de suma importância, na medida em que ele diz o seguinte, que na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Vale dizer, nas hipóteses, então, em que não exista para aquele tipo de ato, ou para aquela situação material envolvida no processo, uma ponte que estabeleça mecanismos de cooperação jurídica internacional, né, chamada essa ponte de tratado, né, o tratado faz essa ponte. Se ele não existe, ainda assim é possível cooperar com a autoridade judiciária estrangeira se houver um pedido com promessa de reciprocidade que tenha sido aí manifestada por via diplomática, ou seja, que tenha tramitado pela via tradicional, pela via diplomática, mas a promessa da reciprocidade estabelece entre as duas nações como se fosse, não é, mas como se fosse um tratado bilateral de cooperação jurídica internacional. Isso, então, não serve para aquele primeiro ato, né? Não vai facilitar a tramitação daquele primeiro ato, mas facilitará dali em diante. Agora, o parágrafo 2º excepciona a situação da homologação de sentença estrangeira. Nós vamos estudar ainda a homologação de sentença estrangeira, mas a homologação de sentença estrangeira normalmente se faz por requerimento do interessado, né, do particular, da pessoa física ou da pessoa jurídica privadas, que tem interesse em executar a decisão estrangeira no território brasileiro, e por isso, por ser interesse de particular e não interesse do Estado, vejam, aqui não é um problema de praticar o ato processual necessário para a continuidade do processo que está em trâmite na justiça estrangeira e que, porque retirou o judiciário estrangeiro da sua inércia, precisa chegar até o seu final e deve chegar ao seu final da melhor forma possível, ou seja, com a prática de atos processuais a serem realizados no Brasil. Mas aqui no segundo caso, no caso do parágrafo 2º, na homologação de sentenças estrangeiras, o interesse é do particular. E, portanto, não sendo interesse do Estado, não se há a falar em reciprocidade nestes casos. Isso vai ter uma tramitação própria que a gente vai ver mais adiante. No parágrafo 3º, vem uma regra bastante importante, né, que discorre sobre a chamada, pelo menos assim tem chamado a doutrina portuguesa, e é uma expressão interessante, a chamada ordem pública processual, né? Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Ora, uma das possíveis definições de ordem pública é um conjunto de valores, enquanto princípio, né? A ordem pública seria um conjunto de valores fundamentais para o foro e que, por serem fundamentais para o foro, não podem ser afastados pela prática da incidência do direito estrangeiro nas questões materiais. No âmbito processual, isto determina também a não prática, né, a não aceitação pelo judiciário brasileiro de se praticarem atos que contrariem ou que venham a produzir resultados que sejam incompatíveis com esses valores fundamentais, com essa ordem pública processual. Tá? E o parágrafo 4º estabelece com caráter geral e supletivo, né, quem será a autoridade central para fazer tramitar essa cooperação jurídica internacional
na ausência de designação específica. Então, se tiver uma designação específica, a outra entidade poderá exercer essas funções de autoridade central. Mas não havendo, a autoridade central será, por força do parágrafo 4º do artigo 26, sempre o Ministério da Justiça. E dentro do Ministério da Justiça, que é dividido em secretarias, nós temos a Secretaria Nacional de Justiça, e dentro dessa secretaria há várias subdivisões, que são os departamentos, e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional é quem vem exercendo esta função no organograma do Ministério da Justiça. Ele é chamado de autoridade central, ou vocês também podem ver uma designação por abreviação como ACAF, Autoridade Central Administrativa Federal, tá? Então, é uma possibilidade também de menção na doutrina. E depois de estabelecidos os princípios e as regras gerais sobre a cooperação internacional, o artigo 27 do Código de Processo Civil estabelece quais os potenciais objetos de um pedido de cooperação jurídica internacional. Citação, intimação e notificação, seja judicial, seja extrajudicial, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, e aqui começam, no inciso 5º, assistência jurídica internacional, então os 4 temas lá das conferências da Haia, e o inciso 4º e o inciso 6º são, digamos assim, portas a mais abertas pelo nosso legislador. O inciso 4º diz respeito à concessão de medida judicial de urgência, então questões de antecipação dos efeitos da tutela, medidas cautelares ou liminares concedidas em processo estrangeiro e que precisem de alguma forma de preservação da situação jurídica, como, por exemplo, a indisponibilidade de bens para evitar que alguém dilapide o patrimônio e se safe futuramente dos efeitos de uma decisão que o condene ao pagamento de algo, por hipótese, e outras, né, o sequestro, o arresto, a busca e apreensão, etc. Essas medidas judiciais de urgência também são admissíveis que tramitem por cooperação jurídica internacional nos termos do artigo 27, inciso 4º. E o inciso 6º, aí, abre a porta para situações não imaginadas pelo legislador e, portanto, transforma esse rol num rol meramente exemplificativo, porque lá está dito que qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, desde que não proibida pela lei brasileira. Então, se for algo que a lei brasileira admita, quer dizer, aquela frase final, normalmente em processos judiciais, né, em petições judiciais, pretende-se provar o alegado por todas as formas em direito admitidas. Né? Aqui é mais ou menos a vazão dessa expressão em forma legislada, né? E relacionada com a prática de atos requeridos por judiciário estrangeiro, que podem pedir o que eles quiserem. Nós vamos cumprir, se não se enquadrar nas hipóteses dos 5 primeiros dispositivos incisos desse artigo 27, desde que não sejam proibidos explicitamente pela lei brasileira. Tá? Daí nós temos, depois dessas regras gerais, uma longa disposição, um longo arrazoado, são 7 artigos que tratam do chamado auxílio direto. O auxílio direto, diz o artigo 28, é cabível quando a medida não decorrer diretamente de decisão da autoridade jurisdicional estrangeira que deva ser submetida a juízo de delibação no Brasil. O que significa juízo de delibação? Delibação vem do latim delibare. Delibare, ao pé da letra, é trazer aos lábios, né? É aproximar dos lábios. É uma atividade típica
do degustador, por exemplo, né? Se você é contratado, se você tem um paladar apurado e você é contratado para ser degustador, por exemplo, numa fábrica de chocolate, ou numa vinícola, ou numa empresa que produza cerveja ou qualquer outra bebida, enfim, seja lá para que finalidade for, se essa pessoa passar toda a carga de trabalho dela, toda a jornada de trabalho, provando e ingerindo aquele produto, vocês concordam que ela vai ter algum tipo de dificuldade no futuro, algum problema de saúde? Então, a atividade do degustador é uma atividade de aproximar do sistema gustativo, né, das papilas gustativas, enfim, sentir se aquilo atende a padrões de qualidade e por fora, né, a pessoa descarta aquilo que colocou na boca para fins de prova, para fins de degustação. Ora, isso é uma metáfora para se dizer que o juízo delibatório, o juízo de delibação, ele aproxima a decisão estrangeira da jurisdição brasileira para que nós sintamos, para que nós percebamos se foram atendidos, perdão, os requisitos mínimos da legislação brasileira no que tange à preservação dos nossos próprios interesses enquanto Estado, da rigidez do nosso sistema processual. Então, não se admite, por exemplo, no juízo de delibação, a prática de atos que sejam contrários aos valores fundamentais do foro. É nesse juízo de delibação que se faz isso. Juízo de delibação significa, por outras palavras, que não cabe ao juiz brasileiro competente para proceder a esse juízo de delibação, já vou dizer qual seja, uma reanálise das circunstâncias. E eu não posso dizer assim, você pediu, juiz estrangeiro, você pediu a oitiva da testemunha, mas eu não vou ouvir a testemunha coisa nenhuma, eu vou fazer outra coisa. Né? Ou, no caso de homologação de decisões estrangeiras para fins de execução no Brasil, eu reanalisar o mérito da decisão. Dizer, olha, você errou, a decisão deveria ter sido essa, então eu vou reformar a decisão. Não existe esta possibilidade, pelo menos no sistema processual brasileiro. Em alguns lugares do mundo, o sistema de análise para execução de decisões estrangeiras pode eventualmente admitir uma reanálise de grau mais profundo ou menos profundo, mas aqui no Brasil o nosso sistema é um sistema que é também vigente em vários outros lugares, vários outros estados soberanos, de juízo de delibação, ou seja, uma impossibilidade de reanálise do mérito das questões ali trazidas. Né? Ora bem, se houver um pedido, é isso que o artigo 28 vai dizer. Se houver um pedido proveniente de uma autoridade judiciária estrangeira que não esteja enquadrado nas hipóteses que exigem a manifestação do judiciário para a concessão em juízo de delibação de uma ordem de execução, um execute-se, né? Um cumpra-se, aquilo que nós chamamos de exequatur da decisão estrangeira, a ordem de execução. Então, quando se vê exequatur, é, na verdade, a ordem de execução determinada pelo sistema estrangeiro, né? E que aqui no Brasil foi determinado o cumprimento nesse juízo delibatório, nesse juízo superficial, que não reanalisa mérito, que não entra na análise específica das coisas. Nesses casos, pode-se proceder ao auxílio direto. Não precisa nem passar pela autoridade central, como a gente vai ver, tá? A solicitação, aliás, precisa passar pela autoridade central, mas não precisa passar pelo judiciário, né? Desculpem, não precisa passar pelo Superior Tribunal de Justiça,
que é a autoridade competente para a concessão do exequatur, como regra geral, porque se admite desde logo a sua tramitação, precisa chegar de algum modo, mas sem a chancela, sem a necessidade de chancela do judiciário. Então, diz o artigo 29, a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a declaração do pedido. Então, a autoridade estrangeira solicita, via de regra, a sua autoridade central, essa autoridade central encaminha para a autoridade central brasileira, que, como a gente viu nos termos do 26, parágrafo 4º, será o Ministério da Justiça, sempre que não houver designação específica, e no caso de auxílio direto ele não existirá, muito provavelmente, e esse Estado estrangeiro, a autoridade central estrangeira, assegurará a autenticidade do pedido, né? Estes casos de auxílio direto podem se dar, dizem os incisos do artigo 30, para obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Então, assim, eu queria saber se no Brasil existe determinada instituição, né, determinado instituto jurídico. Ou eu queria saber o que é que diz a lei brasileira sobre tal coisa. Isso tem tem vinculação, perdão, com o problema da prova da vigência do teor e do sentido do direito estrangeiro. Isso vai ser realizado, essa função de cortesia, né, no sentido de dar a conhecer o conteúdo do direito estrangeiro à autoridade, perdão, do direito brasileiro à autoridade estrangeira, pela autoridade central, pelo Ministério da Justiça. Então, se esse pedido for só sobre isso, não há a menor necessidade de passar pelo judiciário e a autoridade central prestará as informações. Também sobre o andamento de processos administrativos ou jurisdicionais, e inclusive sobre o conteúdo de uma decisão de um processo findo. Por exemplo, questões atinentes à matéria sucessória. Eu quero equilibrar, eventualmente, eu tenho lá minhas dúvidas sobre a legitimidade e a legalidade disso, mas vamos imaginar que o juiz estrangeiro queira conhecer o conteúdo de uma decisão que no Brasil se processou a respeito dos bens situados no Brasil e que dividiu entre os herdeiros legítimos os bens aqui situados de uma forma X. E que o juiz estrangeiro, para fins, e é isso que eu tenho dúvida sobre a legitimidade da situação, para fins de equilibrar quinhões, como se a pessoa que aqui no Brasil teve o seu inventário, a sua partilha, determinados pela lei do seu último domicílio, e lá no exterior, por exemplo, é pela lei da nacionalidade, essa pessoa teve a sua sucessão quanto aos bens situados no exterior regida por uma outra lei que pode ter chamado as mesmas pessoas ou pessoas diferentes para sucederem, e se chamou as mesmas pessoas, ainda assim pode ter havido uma distribuição em percentuais distintos. Vamos pensar, por exemplo, irmãos que sejam os sucessores legítimos, havendo a diferença entre irmãos unilineares e bilineares, né? Irmãos pelos dois lados, irmãos por parte de pai e mãe, e irmãos apenas por parte de pai ou apenas por parte de mãe, que a nossa legislação prevê a entrega de quinhões diferenciados para estes, né? Pode ser que a lei estrangeira diga, não, os irmãos são os sucessores, mas eles recebem tudo igual. Já há uma divergência no percentual que cada um vai receber, e o juiz estrangeiro quer conhecer o resultado da partilha no Brasil, talvez para proceder a esse equilíbrio, ou tentar proceder a um equilíbrio dos quinhões a serem distribuídos lá. Bom, eu não sei qual é a finalidade, não me importa,
é um problema que eles vão ter que resolver lá, mas estão pedindo uma informação sobre um processo que está em andamento ou que já encerrou aqui no Brasil, e é importante que essa informação seja concedida, porque amanhã ou depois nós podemos precisar de uma informação advinda desse Estado, e manter a reciprocidade, manter a cortesia é sempre conveniente. É nesse sentido, então, que se busca fornecer essas informações previstas e descritas no inciso 1º do artigo 30 do Código de Processo Civil. O inciso 2º menciona a colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, se for para colher uma prova numa situação que é de competência concorrente, nós podemos fornecer sem precisar necessariamente da chancela do judiciário. A autoridade central, se tiver disponibilizada essa informação, por exemplo, porque é um documento público e de fácil acesso, pode fornecer. Agora, tem uma exceção aqui, que é a hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. A ideia é de que, como esses atos não poderão, lá na frente, ser reconhecidos no Brasil para fins de execução, o STJ não pode homologar uma decisão em questões de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, nós recusaríamos a concessão dessa prova e já diríamos, por outra parte, olha, sinto muito, mas isso é competência da justiça brasileira, estabelecida exclusivamente, então nós não vamos fornecer. Já é um aviso, um sinal vermelho, um sinal amarelo, olha, talvez vocês estejam usando a jurisdição para não conseguir alcançar nenhum efeito concreto. E depois, a válvula de escape novamente, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Volto a dizer, nas hipóteses desses 3 incisos, só se pode conceder se não houver a necessidade de submeter o pedido a juízo de delibação no Brasil, como determina o artigo 28. Né? O artigo 31 diz que a autoridade central brasileira tem via de comunicação direta com as congêneres, né, com outras autoridades centrais estrangeiras, e, inclusive, se for necessário, com outros órgãos estrangeiros que sejam responsáveis por tramitação e execução de pedidos de cooperação, né, sejam enviados, sejam recebidos aqui pelo Brasil, respeitadas, obviamente, eventuais regras em sentido contrário de tratados. Então, a autoridade central brasileira pode, eventualmente, conversar com o Ministério Público Estrangeiro, com a Polícia Estrangeira, para obter algumas informações que possam ser de interesse do judiciário brasileiro. Isso tudo, então, vai esvaziando o papel do Ministério das Relações Exteriores, né? Que, como a gente viu lá nos termos do parágrafo 1º do artigo 26, tem que participar para manifestar a reciprocidade, se for caso disso, se não houver tratado, mas depois o auxílio direto vai se fazer diretamente pelo Ministério da Justiça. Né? O artigo 32 diz que para a prática, no caso de auxílio direto, para a prática de atos que, aqui no Brasil, não precisariam de prestação jurisdicional, quer dizer, alguma coisa que eu possa fazer em serventias extrajudiciais ou que eu possa obter diretamente em órgãos administrativos, a autoridade central pode adotar as providências para o cumprimento. Então, desde logo, ela vai, por exemplo, solicitar uma informação ao Ministério, sei lá, da Saúde, ao cartório, ao Colégio Notarial Brasileiro, e encaminhará essa informação. Tudo isso com a intenção de tornar mais rápido e mais prestativa a
cooperação jurídica internacional, tá? Quando a gente recebe pedidos, né, quando é um auxílio direto passivo, em que o Brasil só vai produzir o ato solicitado pelo direito, pelo Estado estrangeiro, a autoridade central, diz o artigo 33, encaminhará à AGU, e a AGU vai requerer em juízo a medida solicitada. Ah, professor, mas você falou que não precisa de exequatur, né? São questões não submetidas a juízo de delibação no Brasil. Sim, mas ele vai, muitas vezes, precisar ser realizado na primeira instância, portanto, não precisa do exequatur do juízo de delibação do órgão superior, que mantém a rigidez da ordem pública processual brasileira, mas precisa da intervenção do judiciário. O 32 diz, se não precisar da intervenção do judiciário, pede-se no cartório, pede-se em algum lugar e se encaminha o dado. Mas se precisar da intervenção do Poder Judiciário, a AGU é o órgão legitimado para requerer a medida em juízo, tá? Já o parágrafo único do artigo 33 tem uma exceção e diz que se o Ministério Público for a autoridade central, e isso é razoavelmente comum em questões criminais, penais, né? E vamos lembrar que o Código de Processo Civil tem alguma aplicabilidade no processo penal de forma subsidiária, o Ministério Público é quem faz a requisição em juízo da medida solicitada. Então, como o Ministério Público é o titular da ação penal, eles fazem essa solicitação. Eventualmente, em alguns tratados internacionais que o Ministério Público possa ter sido indicado como autoridade central, esse parágrafo único também terá aplicabilidade, mas isso, de alguma forma, já estava contido nas regras anteriores, né? E o artigo 34 diz que compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar o pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Ou seja, não é a Justiça Estadual quem procede a este auxílio, à prestação desse ato jurisdicional necessário para que a autoridade central preste o auxílio direto. É o juízo federal, né? Faz sentido porque a União é que se encarrega das questões atinentes à cooperação jurídica internacional, tá bom? Então, aqui nós temos também uma boa, vamos dizer assim, sistematização da idade de prestação de auxílio de cooperação jurídica internacional por meio do auxílio direto. E o artigo 36, porque como eu disse a vocês, o 35 foi vetado, o 36 menciona a carta rogatória. E aqui, na verdade, o que se estabelece é que o procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa, não é uma jurisdição voluntária, né? E deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. A defesa, diz o parágrafo 1º, deve se restringir à discussão quanto ao atendimento dos requisitos formais, né, e materiais para que o pronunciamento judicial possa produzir efeitos no Brasil, ou seja, mais um aspecto ligado ao juízo de delibação, não é para falar, eu não fiz nada, eu não posso ser réu nessa ação, nem conheço a pessoa. Não, você vai ver se os requisitos formais e substanciais atinentes à prática deste ato estão previstas, estão presentes. Se estiverem, você não tem muita linha de defesa. Se elas não estão, você pode requisitar ao STJ, porque se trata de uma jurisdição contenciosa que não conceda o exequatur. Esse é o pedido cabível na hipótese. Tá? Vou antecipar que é muito difícil isso acontecer, sobretudo em situações que sejam, vamos dizer assim, de mera instrução ou de mero encaminhamento processual, que são os que tramitam por carta rogatória.
É muito difícil, salvo as hipóteses que são mencionadas, né, nas válvulas de escape dos artigos 27 e 30, né, qualquer medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira, né, e não proibida pela lei brasileira, de novo, aliás, o texto é exatamente o mesmo dos incisos 6º e 3º, respectivamente, dos artigos 27 e 30. No fundo, é para isso, essa defesa, para verificar se é uma situação proibida pela lei brasileira. E, em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito. Então, aqui, o conceito de delibação vem no parágrafo 2º do artigo 36. É proibida, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. E aí nós temos as disposições comuns às sessões anteriores, que dizem respeito à tramitação mais geral, então, uma coisa meio óbvia aqui, por exemplo, o artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. É o caminho inverso, né, quando o interesse é da prática do ato no território estrangeiro, mas para aproveitamento futuro no processo que está em curso no Brasil, né? E esse pedido de cooperação, oriundo da autoridade brasileira, e os documentos anexos que o instruem, serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Então, é uma forma também de cortesia com o Estado estrangeiro requerido. O pedido passivo de cooperação jurídica será recusado desde logo se configurar manifesta ofensa à ordem pública, né? Então nem precisa levar ao judiciário, a própria autoridade central pode analisar e achar que já é um caso de ofensa à ordem pública, né? E recusar a tramitação deste pedido. O artigo 40 diz que a cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira vai se dar por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentenças estrangeiras. Então, aqui tudo vai depender do que está disposto no artigo 960, que nós vamos falar mais adiante. E o artigo 41 diz que considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. E o disposto nesse artigo 41 não impede a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Quer dizer, se o Estado estrangeiro exige que nós procedamos à juramentação do documento, à autenticação ou à legalização, a gente pode exigir deles também, tá? Mas, via de regra, dispensa-se que esses documentos que sejam encaminhados para o Brasil para cumprimento do ato, necessitem passar pelo consulado brasileiro para a juramentação, a autenticação cartorial estabelecida no exterior, né, ou mesmo legalização, que é uma remissão explícita, aliás, implícita aqui, à Convenção de 1961, que determinou a supressão da exigência de legalização de atos públicos estrangeiros. A legalização consular, a legalização que se procedia nos consulados, ela agora é proibida nos consulados brasileiros sediados em estados que também são parte nessa Convenção da Haia de 1961, que a gente chama popularmente de Convenção de Apostila. Por que Convenção de Apostila? Porque ela prevê um selo, uma apostila, né, de pelo menos 9 centímetros por 9 centímetros, onde se estabelecem ali algumas informações a respeito
da autoridade que emitiu aquele ato, que produziu aquele documento estrangeiro. Esse documento não precisa mais ser vistado no consulado brasileiro. Aliás, nem pode mais ser vistado no consulado brasileiro, porque se eu bater às portas do consulado do Brasil em Portugal, por exemplo, eles vão me dizer: eu não posso legalizar documentos portugueses. Documentos portugueses devem ser legalizados na Procuradoria da República, que é, para os efeitos da Convenção de 1961, a autoridade central portuguesa para essa finalidade, a autoridade apostilante dos documentos. Então, você vai no Ministério Público Português, pede para apostilar o documento, eles apostilam, e esse documento circula nos mais de 100 estados que fazem parte da Convenção de Apostila. Então, a própria autoridade que expediu o documento o legaliza para fins de circulação transfronteiriça. Aqui no Brasil, desde que nós ratificamos a Convenção, do governo Dilma Rousseff, a autoridade central é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ mantém um sistema de registro e cadastro das apostilas eletrônicas, né? Então, as autoridades apostilantes, já vou falar quem são, elas têm que entrar no sistema do CNJ, registrar a apostila, isso fica ali num banco de dados, esse documento circula, se chega lá em Portugal, alguém tem dúvida quanto à legalização, entra no site do CNJ, põe o número que vai na apostila e verifica a autenticidade dessa apostila emitida pelo Estado brasileiro. O CNJ, obviamente, não poderia fazer isso, vocês imaginem, se só se pudesse legalizar o documento em Brasília, seria um desserviço. Então, há delegação para os cartórios interessados, né? Nas capitais, todos eles foram credenciados desde logo, no interior, mediante requerimento. Então, o cartório que quer ser uma autoridade apostilante solicita ao Conselho Nacional de Justiça, e esses documentos, esses cartórios podem começar a apostilar esses documentos, e o documento brasileiro apostilado circula da mesma forma nos 100 e tantos países que fazem parte da Convenção. No que diz respeito à autoridade estrangeira, né, que legalizou o documento, ele chega no Brasil e nós verificamos da mesma forma, a partir dos critérios que eles tenham estabelecido de verificação de autenticidade, se aquela apostila é verdadeira, e o documento, então, é plenamente válido no Brasil para quaisquer finalidades. Agora, esse artigo 41, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz basicamente o seguinte, aliás, o parágrafo único não, o caput, ele diz: apesar da gente ser parte da Convenção de Apostila, para fins de prática de atos judiciários, nem precisa apostilar. Se isso vier pela autoridade central, nós vamos confiar. A autoridade central estrangeira mandou, o documento para nós é válido. Quando que isso pode não acontecer? Se esse Estado estrangeiro exigir que os documentos brasileiros a ele enviados tenham alguma forma de legalização ou de acreditação. Então, é uma circunstância de verificação da reciprocidade internacional.